9h18 da manhã. No centro médico Riverside Union, a enfermeira de trauma Eva Weston está no gabinete do diretor ainda usando luvas manchadas com o sangue de um general da Delta Force. O diretor fala ríspido. Acabou para você. Sem autorização, sem protocolo. Você ultrapassou o limite. Eva não discute, apenas diz baixinho. Ele não estava entrando em colapso. Ele foi envenenado e nenhum de vocês percebeu. Entregue o seu crachá, ele rosna. Antes que eu chame a segurança. Eva entra no corredor. Colegas desviam o olhar. Uma sussurra. Ela é enfermeira não médica. Passou dos limites. Mas 11 minutos depois, as janelas começam a vibrar. Não violentamente, só o suficiente para fazer todos pararem. Uma recepcionista ergue a cabeça. É um helicóptero. A equipe corre para as escadas que levam ao telhado quando um helicóptero da Marinha pousa com força poeira girando pelo concreto. Antes mesmo dos rotores desacelerarem, militares saltam examinando cada rosto. Precisamos de Eva Weston. O hospital inteiro congela. O diretor empalidece ao perceber. Meu Deus. Eles não demitiram uma enfermeira. Demitiram a única médica de combate do prédio. As portas da sala de trauma tinham se aberto com força pouco depois das 9h, mudando o ritmo do pronto-socorro. Técnicos correram, enfermeiras abriram caminho, e os paramédicos empurrando a maca pareciam homens que tinham prendido a respiração por quilômetros. O homem na maca não era um paciente comum. Blazer azul escuro com medalhas, um pin de serviço na gola e um olhar de quem já encarou a morte antes. Mas desta vez, ela estava vencendo. Eva percebeu tudo no instante em que a maca passou o tom acinzentado da mandíbula. O suor frio, os dedos curvados de forma anormal, como se os nervos não confiassem mais nos músculos. Ela se aproximou tocando o antebraço dele, apesar dos olhares dos médicos. Homem cerca de 60 anos, gritou um paramédico. Colapsou no transporte frequência cardíaca instável. GCS caindo rápido. Ele está entrando em falência cardíaca, bradou um médico. Não está, murmurou Eva. Ninguém ouviu. Enquanto discutiam a atropina, Eva ergueu a pálpebra do general. A pupila contraiu forte e rápido, um sinal neurotóxico não cardíaco. Ela viu ainda as unhas arroxeadas, a rigidez do maxilar, a respiração irregular que não batia com o padrão cardíaco. Só um lugar no mundo ensinava aquilo, e nenhum hospital civil fazia parte dele. Afaste-se, Weston rosnou o Dr. Myers empurrando-a. Ele precisa de adrenalina. Não, ele precisa de um antídoto. Myers congelou. O que você disse? Perguntou o médico responsável. Eva não perdeu tempo. Avançou até a bandeja de toxinas vasculhando frascos até achar o correto. Weston rugiu Myers. Você está fora de controle. Mas Eva já não o ouvia. Injetou o antídoto sussurrando. Vamos! Não me faça reviver isso. A sala explodiu em gritos. Você pode matá-lo. Não tem autorização. O que ela está fazendo? Eva ficou ao lado do leito observando o monitor contando 1 segundo. 2, 3. O monitor achou por um batimento e então subiu. Um pulso fraco, mas real. Suspiros ecoaram. Os olhos do general se abriram de repente. Ele inspirou fundo, dedos tremendo à procura da mão dela. Quando seu olhar encontrou o dela, veio com força. Reconhecimento, medo, alívio. Eva. A voz dele estava quebrada. Você não era para ter sobrevivido. A sala inteira parou. Eva inclinou-se sussurrando. Senhor, o que está dizendo? Precisa ficar imóvel. Seu time? Ele arfou. Ashe Tim. Disseram que você morreu naquela explosão. A garganta dela se apertou. O passado areia. Fogo gritos, o posto avançado ruindo relampejou. Ainda assim manteve a voz firme. Por favor, não fale. Você precisa, Weston. O nome cortou o ar. O diretor Hill estava na entrada, rosto de pedra. Agora, no meu gabinete. Eva recuou do general, o coração martelando enquanto seguia o diretor pelo corredor. A porta do gabinete do diretor bateu atrás deles.
O que diabos você acha que está fazendo, Hale? Disparou a voz vibrando de fúria. Você jamais administra medicação sem aprovação de um médico. Ele foi envenenado, Eva disse com calma. Você é uma enfermeira, ele rebateu. Não toxicologista, não médica, não comando militar. A mandíbula de Eva se contraiu. Ele teria morrido. Ele quase morreu por sua causa. Você está demitida, Hale cortou. As mãos de Eva ficaram imóveis ao lado do corpo. Ela não discutiu, não se defendeu. Apenas retirou o crachá do bolso do jaleco e o colocou sobre a mesa. Ele não estava entrando em colapso, ela disse baixinho. Ele foi atingido por um neurotoxina. O mesmo composto que matou. Sua voz falhou. Ela engoliu em seco. Que matou pessoas que eu conhecia. Saia antes que eu chame a segurança, disse Hale. Eva saiu sem dizer mais nada. No corredor, cabeças se viraram. Conversas cessaram abruptamente. Algumas enfermeiras olharam para baixo para seus pranchetas. Um médico murmurou. Ela sempre achou que era mais do que uma enfermeira. Mas enquanto Eva caminhava em direção à saída, suas mãos tremiam. Não pela demissão, mas pela realização gelada que se formava em sua mente. Aquela toxina. Aquela exata neurotoxina. Apenas um grupo já a tinha usado. Seu time. Echo Team. O time que ela perdeu na explosão do posto avançado. O time que disseram a ela que nunca existiu. Ela chegou às portas giratórias da entrada e parou. O chão tremeu sob seus pés. Primeiro uma vibração leve como maquinário, depois um tremor profundo que sacudiu as janelas. Gritos ecoaram no saguão. É um helicóptero no telhado. Por quê? Meu Deus! São marcas da Marinha. Eva não se moveu. Não conseguia. Seu coração batia com força no peito enquanto os tremores se intensificavam. O hospital inteiro vibrava sob a força das pás do rotor, cortando o ar acima deles. Pessoas correram pelo saguão em direção à escada para o telhado. Seguranças correram. Residentes se atropelaram. Médicos avançaram com confusão estampada no rosto. Eva permaneceu na porta, respiração presa, quando um paramédico gritou do corredor. Eles estão pedindo por alguém. Ele apertou os olhos para ler a prancheta. Alguém chamada Ava Weston. O sangue de Eva gelou. Passos ecoaram no teto. Gritos vinham lá de cima. O vento explodiu pelo vão da escada quando os rotores do helicóptero sopraram o ar através dos dutos. Uma voz trovejou do telhado, ecoando por todos os andares. Precisamos de Eva Weston imediatamente. O general identificou a toxina e ele não vai sobreviver sem ela. O hospital inteiro silenciou. Todos os médicos, enfermeiros, funcionários que desviaram o olhar dela no corredor. Até o diretor Hale. Eva ergueu os olhos para o teto, o coração batendo como um tambor de guerra, porque ela sabia o que ninguém ali compreendia. Se a Marinha estava ali, pousando em um hospital civil pedindo por ela, então isso não era sobre salvar um general. Significava que as pessoas que o envenenaram já estavam dentro do hospital. Por alguns segundos, Eva não se moveu. O hospital parecia pulsar sob o peso daquela voz ecoando do telhado. Cada sílaba tremia no ar como uma explosão distante. Funcionários corriam ao redor dela, mas tudo parecia abafado como se ela estivesse debaixo d'água. Ela não deveria estar ali. Não deveria ter tocado naquele antídoto. Não deveria ter ouvido o general dizer seu nome. E definitivamente não deveria ter a Marinha descendo sobre um hospital civil pedindo por ela. Mas eles estavam ali. Um oficial fardado desceu a escada correndo, as botas batendo no metal. Ele vasculhou o saguão com o olhar e a encontrou instantaneamente como se tivesse sido brifado com sua foto. Você? Ava Weston. Ele ordenou. Ela não assentiu, não falou. Ficou imóvel enquanto ele se aproximava, a respiração presa entre a garganta e o peito. Venha comigo, ele disse. Agora. O diretor Hale avançou, o rosto vermelho e o maxilar travado. Oficial, ela foi demitida. Não está mais autorizada a interagir.
O oficial deu um passo à frente, o peito subindo com irritação. Com todo respeito, senhor, não estou aqui para pedir. O general acordou pedindo por ela pelo nome. Temos ordens para levá-la até ele. Você não pode simplesmente ignorar o protocolo do hospital. Hale disparou. O oficial gelou. Quando um general condecorado da Delta Force faz um pedido direto ao protocolo, não é da sua conta. A sobrevivência dele é. Um silêncio pesado tomou o saguão. O rosto de Hale perdeu toda a cor e, sem dizer mais nada, ele se afastou. Eva seguiu o oficial, o pulso martelando nos ouvidos enquanto subiam a escada. Cada degrau parecia mais pesado, e memórias começaram a rasgar as bordas de sua mente. Areia, tiros, fumaça, a explosão que destruiu a Echo Team. Ela tinha enterrado tudo aquilo anos antes. Enterrado a si mesma junto. E agora estava prestes a voltar para o mesmo mundo que tentou matá-la. A porta do telhado abriu com violência e o vento a atingiu como uma onda. Os rotores do helicóptero diminuíram a velocidade, lançando rajadas violentas sobre a plataforma de pouso. Militares da Marinha estavam em formação cerrada, examinando cada canto do telhado, como se esperassem uma emboscada. "Tragam ela!" gritou um deles. Eva deu um passo à frente, o coração disparado. O general estava deitado numa maca dentro da cabine do helicóptero, máscara de oxigênio presa ao rosto, o corpo tremendo a cada respiração. O comandante da Marinha inclinava-se sobre ele, tentando estabilizar uma linha que se soltara durante o pouso. O general virou a cabeça. Os olhos encontraram os dela imediatamente, mesmo através da máscara, mesmo no meio do caos. "Eva." Ele arfou. Não foi um acidente. A respiração dela falhou. "O que não foi?" "O toxina?" perguntou ela. Ele ergueu uma mão trêmula para apontar para ela. "É a mesma do seu posto avançado. Quem nos atingiu? Está aqui dentro. Estão terminando o que começaram." O vento silenciou. O mundo também. O oficial ao lado dela inclinou-se. "O general nos disse se você reconhece o composto. É a única médica que já tratou esse tipo de envenenamento." "Viva." "Viva", repetiu Eva suavemente. Viva quando ela não era para estar. A equipe dela não tinha sido o único alvo. Agora ela entendia. A explosão não foi uma missão que deu errado. Foi uma limpeza, uma borracha. E ela era o fio solto. O comandante posicionou-se entre eles. "Precisamos de você lá dentro. Houve outro colapso na UTI. Mesmos sintomas. Suspeitamos que o envenenador ainda esteja ativo." Eva lutou contra o impulso de recuar. "Estou despedida", sussurrou. "Eu nem deveria estar aqui." A mandíbula do comandante endureceu. "Você está aqui porque é a única que pode impedir isso." O vento rodopiou ao redor deles. Um arrepio gelado percorreu o corpo de Eva. Então o general estendeu a mão novamente, os dedos trêmulos, agarrando o pulso dela. "Eva, não deixe que morram como a sua equipe morreu." A garganta dela queimou. Engoliu seco, acenando devagar o peso do passado, apertando o peito como um torniquete. Quando se virou para o comandante, sua voz estava firme. "Leve-me à UTI." O elevador desceu em silêncio, exceto pelo som distante dos alarmes. O comandante a informou rapidamente enquanto avançavam. A segunda vítima é um oficial de comunicações designado para escoltar o general. Ele desmaiou dentro da UTI, bem debaixo do nosso nariz. A voz dele escureceu. Isso não foi descuido. Foi preciso. Eva inalou bruscamente. "Então é alguém treinado." "Exatamente", disse ele. "E isso me assusta." As portas do elevador se abriram. O corredor da UTI tremeluzia sob luzes piscando. Enfermeiras se encolhiam atrás do balcão, cochichando nervosas. 2 guardas estavam diante do quarto, 14 mãos próximas aos coldres. "Ele está lá dentro ainda sem resposta", disse um dos guardas. Eva entrou no quarto e prendeu a respiração. O oficial de comunicações estava pálido e inerte, o mesmo tom arroxeado subindo pelo pescoço. Suor frio escorria pelas têmporas.
Os lábios já tinham aquele tom cianótico que fazia o estômago dela se revirar. Aproximou-se, dedos tremendo, enquanto examinava o acesso intravenoso. O saco parecia normal. Normal demais. "O que houve?" perguntou o comandante. "Quem pendurou este soro?" sussurrou ela. Uma enfermeira atrás dela gaguejou, "Acho que foi a Rachel do turno da noite." "Rachel não trabalha de dia", disse Eva. Todos congelaram. O olhar dela deslizou para o chão. Uma única gota de fluido transparente brilhava no azulejo sob o suporte do soro, refletindo a luz com um brilho oleoso, que só se via se soubesse o que procurar. A voz de Eva caiu para um sussurro. O envenenador usou a UTI. A sala explodiu em movimento. O comandante ordenou que os guardas isolassem o setor, mas Eva mal ouviu. Os olhos dela seguiram um trilho minúsculo de gotas que levava para fora do quarto pelo corredor, em direção à ala leste. O rastro terminava diante de um armário de utilidades. Ela se aproximou. Ali acima da maçaneta, uma mancha quase invisível refletiu a luz. Química. Arenosa. Inconfundível. O coração dela disparou. Era o mesmo composto que o Echo Team encontrou no dia em que o posto avançado caiu. O mesmo composto que ela acreditara destruído. "Isto não é só um ataque", sussurrou. "É uma mensagem." "Que tipo de mensagem?" perguntou o comandante. "Uma purga. Estão eliminando qualquer um que tocou nos arquivos originais. Qualquer um que soube da verdade." Antes que ele respondesse, um alarme estrondoso ecoou acima deles. Código vermelho. Violação não autorizada em farmacologia. Repetindo código vermelho. Eva e o comandante trocaram um único olhar. Então correram pelo corredor da UTI, passando por enfermeiras aterrorizadas, o prédio vibrando de pânico. Cada passo ecoava como tiros. Cada curva parecia conduzi-los mais fundo num labirinto de luzes piscando e sombras estreitas. Quando dobraram a esquina em direção à ala de farmacologia, Eva congelou. A porta da sala de substâncias controladas estava escancarada. Luzes piscando. Uma maca virada. Frascos estilhaçados pelo chão, como se alguém tivesse varrido uma prateleira inteira com um único golpe de braço. Mas pior, muito pior, era a figura capturada nas imagens de segurança acima da porta. Uma pessoa de avental hospitalar, rosto mascarado, movendo-se com precisão, com confiança, como alguém treinado. O comandante encarou a tela. Isso é... O sangue de Eva gelou. "Eu conheço esse jeito de andar", ela sussurrou. "Eu conheço essa postura." O coração dela martelava nos ouvidos. Não pode ser. A figura mascarada virou a cabeça apenas o suficiente para a câmera captar o ângulo da mandíbula, o modo como segurava a bandeja, o giro do pé antes de sair do enquadramento. Os joelhos de Eva quase cederam porque ela tinha visto exatamente aquele movimento todos os dias durante anos em alguém que ela havia enterrado. Alguém que o Echo Team chorou. Alguém que morreu na explosão que deveria tê-la matado também. Alguém que não deveria estar vivo. Mas a tela granulada não se importava com o que era possível. Só mostrava a verdade. O envenenador era um membro do Echo Team vivo dentro do hospital e caçando ela. Eva encarou o monitor como se a própria tela tivesse se transformado em um fantasma. A figura mascarada se movia com um ritmo que ela reconhecia por memória muscular, um ritmo moldado por areia-fumaça e sobrevivência. A leve inclinação da cabeça antes de entrar numa sala. O mesmo giro preciso do pé antes de desaparecer do quadro. Os ombros relaxados mesmo sob pressão. Todos os movimentos que o Echo Team repetiu até que fossem idênticos, familiares e inconfundíveis. Mas isso era impossível. Ela sentiu o comandante se aproximar atrás dela. "Você os reconhece?" Sua garganta se fechou. "Preciso ver a gravação de novo." Ele rebobinou. A figura entrou na sala de farmacologia com confiança eficiente, sem hesitar. Não procurava nada. Sabia exatamente onde cada frasco era guardado. Movia-se como alguém que já tinha estudado aquele hospital
Alguém que já estivera ali antes, alguém com acesso. Alguém treinado. A voz do comandante suavizou. Eva, se você sabe quem é. Ela não deixou terminar. Eles morreram. Todos eles morreram. Eu vi. A voz dela quebrou. Memórias irromperam como estilhaços areia, chicoteando um rádio gritando a explosão que destruiu o posto avançado, corpos sendo lançados como bonecos, ela mesma soterrada pelos destroços. Durante anos acreditou que fosse a única a sair viva. Mas então, a tela piscou novamente. A figura mascarada virou-se apenas o suficiente para mostrar o formato da mandíbula sob a máscara cirúrgica. E a verdade caiu sobre ela como o desabamento de um teto. Não era qualquer um do Echo Team. Era alguém em quem ela confiava. Alguém com quem lutou lado a lado. Alguém que salvou sua vida mais de uma vez. Era Reed Dalton, seu segundo em comando, seu mentor, seu amigo, seu fantasma. Eva cambaleou para trás e bateu na parede. Não, ele morreu. Eu vi o capacete dele. Eu vi as placas dele. O comandante segurou seus ombros, firmando-a. Eva, ele está aqui e está matando seu pessoal de novo. Uma voz estourou nos alto-falantes. Todas as unidades reportar-se à pediatria. Intruso suspeito indo em direção à ala leste. Os olhos de Eva se arregalaram. Pediatria. Por que ele... Mas ela não terminou a pergunta. Já sabia. Reed não estava apenas envenenando soldados. Ele estava atravessando o hospital para chegar até ela e não se importava com quem estivesse no caminho. Ela disparou pelo corredor antes que o comandante pudesse detê-la. Botas ecoaram atrás dela, enquanto ele e 2 guardas da marinha corriam para acompanhá-la. As luzes piscavam acima deles em explosões irregulares, como se o próprio edifício estivesse nervoso. Eles viraram o corredor e entraram na ala pediátrica onde enfermeiras se encolhiam atrás da mesa da estação, sussurrando desesperadamente. Ele foi por ali, uma delas chorou, apontando para as salas de isolamento. Usava máscara, Eva perguntou. A enfermeira assentiu, tremendo. Eva engoliu seco. Reed sempre usava máscara nas operações não pela identidade, mas porque gostava de controlar o fluxo de oxigênio em ambientes fechados. Ele sempre dizia, o ar é um campo de batalha. As pessoas esquecem disso. Ela nunca esqueceu. Eles se aproximaram da primeira sala de isolamento, nenhuma marca de entrada. Depois a segunda vazia. E então a terceira. Eva parou abruptamente. A porta estava entreaberta. Só uma fresta. O suficiente para alguém deslizar para dentro. O comandante sinalizou para os guardas, mas Eva balançou a cabeça rapidamente. Ele vai esperar uma entrada tática. Você acha que deve entrar sozinha? Ele sussurrou. É o Reed, ela disse. Se ele vir uniformes, vai fugir. Se ele me vir, ela puxou o ar, ele fica. O comandante concordou com relutância. Eva empurrou a porta e entrou na sala de isolamento. O ambiente estava escuro, as persianas fechadas. O leve zumbido do purificador de ar preenchia o silêncio. Um berço pequeno ocupava o canto vazio, graças a Deus. Mas a sala não estava vazia. Uma sombra se moveu atrás da cortina. O coração de Eva disparou. Reed, ela sussurrou. Eu sei que é você. Silêncio. Depois um passo lento, deliberado. A cortina deslizou. E lá estava ele mascarado, enluvado, usando scrubs cirúrgicos largos no corpo. Mas os olhos, aqueles olhos cinzentos intensos, não tinham mudado desde o outposto. Ele sempre olhara para ela como se enxergasse através de sua pele, esperando que ela entendesse coisas que mais ninguém podia. Agora, ele a encarava como presa. Eva, ele disse suavemente pela máscara, a voz rachando o ar como vidro trincado. O corpo dela gelou. Você está viva. Ele inclinou a cabeça. E você não deveria estar. As pernas dela quase cederam. Por que, Reed? Ela sussurrou. Por que matar o general? Por que vir aqui? Você sabe por quê? Ele respondeu calmo. Você viu os arquivos que eles tentaram queimar. Você viu o que o Echo Team descobriu.
e eles nos apagaram para manter tudo em silêncio. Mas você sobreviveu, ela murmurou. Ele deu um passo adiante. Eu sobrevivi porque escolhi o lado vencedor. O mundo de Eva girou. Você ajudou eles, ela sussurrou. Você nos traiu. Ele não vacilou. Eles me ofereceram uma saída. Você? Os olhos dele endureceram. Você deveria ter morrido naquela explosão. A mão dela se moveu em direção à porta, mas Reed levantou um frasco entre os dedos. Um líquido claro e incolor inodoro. O mesmo veneno. O mesmo terror que matou sua equipe. Dê mais um passo, Reed disse suavemente, e eu inundo esta ala inteira. Crianças, Eva. Enfermeiras. Qualquer um por perto. Você sabe o que essa substância faz. A voz do comandante soou no seu comunicador. Eva Status. Precisa de apoio. Eva não respondeu. Não conseguia. Reed avançou. Você devia ter continuado morta, ele sussurrou. Porque agora você me viu. E eu não posso permitir isso. Os olhos de Eva arderam, mas ela recusou-se a deixar as lágrimas caírem. Reed, o que aconteceu com você, ele a cortou. O que aconteceu comigo, eu aceitei a verdade. Nosso país experimenta. Nossos líderes mentem. E operativos como nós, somos descartáveis. A mão dele apertou o frasco, o mesmo que poderia matar dezenas em segundos. O corpo inteiro de Eva tremia com adrenalina. Reed, você não precisa fazer isso. Ah, ele disse baixinho, mas eu preciso. Um som fraco quebrou a tensão. Um ruído leve. O comandante e os guardas já não esperavam. Eles estavam entrando no corredor devagar, mas não devagar o suficiente. A cabeça de Reed virou para a porta. O aperto dele no frasco endureceu. Num movimento rápido, ele arremessou o frasco ao chão. Eva gritou, não, mas ele foi mais rápido. A mão dela se lançou, os dedos roçaram o frasco no ar. O vidro mudou de direção, bateu na parede e estilhaçou. Uma nuvem de toxina explodiu. Eva agarrou a cortina e jogou sobre o derramamento a tempo, selando o vapor sob o tecido. O purificador rugiu, sugando os gases para o filtro. Reed não esperou para ver o resultado. Saltou pela porta lateral à saída de evacuação e desapareceu na escada. O comandante entrou segundos depois. Eva, você está. Ela não deixou ele terminar. Ele está indo para os níveis inferiores. Ela arfou. Vai liberar a toxina no sistema de ventilação. O comandante congelou. Isso mataria metade do hospital. Eva agarrou o braço dele, olhos ardendo de medo e fúria. Não disse ela. Isso mataria todos. Ela correu para a escada. A perseguição já não era uma opção, era uma sentença. Reed não era apenas um fantasma. Era o executor. E o hospital inteiro estava a segundos de virar um túmulo. Eva desceu a escada em disparada-botas, batendo no metal, enquanto alarmes ecoavam pelo prédio como gritos distantes. Cada andar passou como um borrão quarto, terceiro segundo. Sua respiração firme, músculos queimando com uma adrenalina que ela não sentia desde o deserto. O comandante e seus guardas trovejaram atrás dela, mas Eva não diminuiu o ritmo. Ela não podia. Se Reed chegasse aos níveis inferiores, ele teria acesso ao desligamento da ventilação central. Um único frasco daquela toxina bombeado pelos dutos derrubaria pacientes, enfermeiros, médicos, todos em poucos minutos. Reed, ela gritou na escada que ecoava. Não faça isso. A voz dela ricocheteou pelo concreto oca sem resposta. Quando explodiu pelo corredor do subsolo, o ar mudou imediatamente. Mais frio, mais denso, vibrando com o zumbido grave dos sistemas industriais. As luzes fluorescentes piscavam em longas fileiras acima dela, pintando o corredor em branco duro e sombras profundas. Então ela o viu. No fim do corredor, Reed Dalton estava diante de uma porta de aço, marcada Acesso Restrito. Controle de ventilação. Uma mão pairava sobre o teclado. A outra segurava um canister maior que qualquer frasco que ele havia usado antes. Grau industrial.
Toxina suficiente para envenenar o prédio inteiro em menos de 90 segundos. Ele não se virou quando ela chamou seu nome novamente. Reed, você não precisa fazer isso. Os ombros dele subiram num riso lento. Baixo. Amargo. Quebrado. Você continua dizendo isso como se alguma parte disso fosse escolha minha, ele disse, a voz ecoando no corredor gelado. Como se algum de nós algum dia tivesse escolha. Eva avançou com cuidado, o pulso martelando. O que fizeram com você? Reed finalmente se virou. Mesmo com a máscara, ela viu nos olhos dele. O que havia substituído o homem em quem confiava, dor, traição e algo pior. Convicção. A chama de alguém que acreditava estar certo. Eles nos transformaram em fantasmas, disse ele. Eles nos apagaram, Eva. A Echo Team denunciou o programa secreto de toxinas. Lembra? Claro que não lembra. Eles apagaram os arquivos. Eles nos apagaram. A respiração dela travou. Uma memória surgiu, papéis queimando, discos rígidos destruídos, Reed gritando no rádio que nunca respondeu. Você sobreviveu. Ela sussurrou. Ele assentiu devagar, quase imperceptível. E sabe o que me disseram depois que a explosão tinha sido conveniente? A voz dele tremia de fúria. Nossas mortes fechavam todas as pontas soltas, até você acordar naquele entulho. O peito dela apertou, a verdade caindo sobre ela como um peso impossível de respirar. Você acha que matar civis conserta isso? Ela disse suavemente. Eles não são civis. Reed rosnou. Não para as pessoas que fizeram isso. Eles são testemunhas. Eles salvaram o general. Eles viram os sintomas. Eles viram você. Ele apontou o canister para ela. Você é a maior ameaça de todas. Eva sentiu a voz quebrar. Reed, você era minha família. Ele parou. A frase o atingiu. Ela viu o leve tremor na mão, o brilho nos olhos, enquanto missão e memória colidiam. Mas o momento não durou. Ele olhou para o canister. Família não sobrevive nas sombras, Eva. Só os assassinos sobrevivem. Eva deu um passo à frente, o coração batendo tão forte que ecoava nos ouvidos. Então me mate. Mas não toque neles. Reed hesitou, e isso foi tudo de que ela precisava. Eva avançou. Reed reagiu imediatamente, balançando o canister. Ele atingiu seu ombro, lançando-a contra a parede. A dor explodiu pelo braço dela, mas Eva rolou com o impacto, agarrando o pulso dele e torcendo. Ele grunhiu, esmagando-a contra a porta de aço com tanta força que o choque fez seus dentes tremerem. Você sempre foi a lutadora, rosnou ele. Eva enfiou o joelho nas costelas dele e o cilindro escapou de sua mão, resvalando pelo chão. Os dois mergulharam para alcançá-lo, dedos raspando no metal segundos antes de Reed chutar o lado dela, lançando-a ao chão. Ele agarrou o cilindro novamente e disparou em direção ao teclado. O comandante e os guardas irromperam pelo corredor, mas Reed girou o corpo, lançando uma granada de clarão do bolso. Ela detonou com uma fúria branca e cegante. Todos cambalearam. Todos exceto Eva. Ela havia treinado para isso. Através do brilho que se dissipava, ela avançou novamente, arremessando o corpo contra Reed. Os dois caíram no chão, lutando pelo controle, as mãos dele tentando alcançar a válvula do cilindro. Os dedos de Eva agarraram o pulso dele, torcendo até algo estalar. Reed gritou. O cilindro rolou livre mais uma vez. Dessa vez, Eva se lançou sobre ele, arrancando a carcaça da válvula e esmagando-a contra o concreto. O recipiente de toxina chiou por um instante e depois silenciou, desativado, inútil. Reed a encarou, o peito arfando, a fúria se dissolvendo em algo oco. Você acha que salvou eles? Disse ele amargo. Você acabou de assinar sua sentença de morte. Ele alcançou um bisturi escondido na manga. Eva não hesitou. Acertou o antebraço dele, torcendo, desarmando-o com um único movimento treinado. Um movimento que aprendera com ele anos atrás. A lâmina deslizou pelo chão. Reed desabou de joelhos, respirando de forma irregular. Pela Echo Team, sussurrou ele.
A voz de Eva falhou. A Echo Team morreu tentando salvar pessoas, não matá-las. Os olhos dele suavizaram pela primeira vez. Talvez seja por isso que perdemos. Ela apertou o braço dele. Não. É por isso que nós importamos. Antes que Reed respondesse, o comandante finalmente recobrou o equilíbrio, sinalizando aos guardas que avançaram e o prenderam ao chão. Ele não resistiu. Não mais. Eva recuou o peito, arfando lágrimas, queimando seus olhos. Parecia que o mundo dela desmoronava de novo. Reed vivo. Reed quebrado. Reed tentando terminar uma missão que nunca foi deles. Mas agora, ela podia finalmente encerrar aquilo. Depois, eles a levaram de volta para a UTI. O oficial de comunicações estava estável. Os sinais vitais do general eram mais fortes. A toxina não alcançou o sistema de ventilação. As famílias estavam seguras. Os enfermeiros estavam vivos. E o hospital não havia se tornado outro cemitério. Quando o general viu Eva na porta, ergueu uma mão trêmula. Você o deteve, ele sussurrou. Eva engoliu seco. Não. Eu me impedi de me tornar igual a ele. O general assentiu, os olhos pesados de respeito. A Echo Team teria orgulho. A garganta dela se fechou sobre um fôlego que não conseguia soltar. O comandante da Marinha se aproximou. Senhora, o Pentágono quer fazer um debriefing. Seu arquivo original, foi reaberto. Eva olhou para o chão. Aquela porta. Aquelas sombras que ela deixou no deserto. Parte dela queria fugir. Parte dela queria enterrar tudo novamente. Mas a maior parte, a parte que salvava pessoas mesmo quando isso lhe custava tudo, conhecia a verdade. Se ela não aparecesse naquele debriefing, alguém iria terminar o que Reed começou. Ela ergueu o olhar. Diga a eles que eu vou. O comandante assentiu. Decolamos em 10. Ela caminhou até o elevador. Passou por enfermeiros que a encaravam como se ela fosse algo mítico. Por médicos que de repente entendiam a mulher que tinham menosprezado. Passou pelo diretor Hale, que parecia querer pedir desculpas, mas não encontrou palavras. Eva não diminuiu o passo. Ela subiu até o heliponto, enquanto o nascer do sol iluminava a cidade, pintando o helicóptero em dourado. Pela primeira vez em anos, o mundo pareceu silencioso. Sua escolha a esperava no horizonte. Ela respirou fundo. Depois deu um passo em direção ao helicóptero. Se esta história te fez sentir algo, qualquer coisa, por favor, inscreva-se. Essas histórias exigem tempo, coração, e tudo o que tenho para lhes dar vida. A sua inscrição me diz que você quer mais.